No meu período de formação teológica, eu fui confrontado com uma frase de um livro que eu carrego na minha caminhada ministerial e para o exercício da pregação da palavra, e de tempos em tempos eu gosto de revisitar essa frase. Talvez eu já tenha dito aqui, mas eu quero nessa noite revisitar essa frase e compartilhar ela com vocês. Essa frase desse autor, ele diz assim: a pregação bíblica é um milagre duplo. O primeiro milagre é Deus usar um homem imperfeito, pecador e cheio de defeitos para transmitir a perfeita e infalível palavra de Deus. Trata-se de um ser perfeito usando um ser imperfeito como seu porta-voz. Só um milagre pode tornar isso possível. O segundo milagre é Deus fazer com que os ouvintes aceitem o porta-voz imperfeito, escutem a mensagem por intermédio do pecador e finalmente sejam transformados por essa mensagem. Esse é o grande milagre da pregação. Que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, nos ajude nessa noite a viver esse milagre. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade em nosso meio e fale aos nossos corações. Nós estamos em uma série aqui na nossa igreja, na Igreja Batista de Calcaia do Alto, sobre os ensinos de Jesus através das parábolas. E ao longo do mês de outubro nós falamos sobre a parábola do construtor prudente e do insensato, a parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do bom samaritano. E hoje nós vamos dar sequência a essa série falando sobre a parábola da ovelha perdida. E para isso eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 15, dos versos 1 a 7. Lucas 15, de 1 a 7, deixa aberto aí, eu vou fazer uma introdução e depois então nós leremos o texto. Lucas 15, de 1 a 7. Já repeti, já falei isso aqui outras vezes, mas talvez é o seu primeiro contato com essa expressão parábolas. E parábolas na Bíblia, o que significa uma parábola? Parábolas são histórias baseadas em fatos do cotidiano, do dia a dia, que Jesus ele apresenta com o fim de ensinar, ilustrar ou clarear uma verdade. São metáforas simples que transmitem lições espirituais de grande profundidade. E que Jesus tinha como intenção levar os seus ouvintes a algum tipo de decisão. Isso são parábolas. E a Bíblia está repleta de parábolas. Nós introduzimos essa série falando como a Bíblia está cheia, os evangelhos estão cheios dessas parábolas. Eu já contei aqui em algumas ocasiões, mas uma das boas lembranças que eu tenho da minha infância e início da minha adolescência são as minhas férias no sítio do meu já falecido tio Darcídio, na cidade de Cunha, no interior de São Paulo. A região de Cunha é uma região montanhosa e o sítio desse meu tio, eu trago na memória, uma parte do pasto, depois da casa tinha uma subida, depois tinha uma parte plana e depois tinha uma grande descida que fazia divisa com outro sítio. E me lembro do meu tio contando de uma situação que depois eu pude presenciar, que um dos seus gados, uma vaca que ele tinha no sítio, morreu atolada e morreu congelada. Não sei se nós podemos classificar assim para os animais, mas trazendo para um conceito mais humano, ela morreu de hipotermia. Em um desses dias frios do meio do ano, no período da manhã, os gados se reuniam ali próximo ao curral para tirar o leite, e ele sentiu falta de uma das vacas. Era uma vaca mais velhinha, e cada uma das vacas, ele tinha ali nos seus gados, acho que uns 25, 30, eles tinham os nomes. Os netos davam os nomes, os sobrinhos davam os nomes, então tinha um apego. E era uma das vacas, que eu não me recordo agora o nome, mas era uma das mais velhas. E depois de perceber que a vaca não estava ali, depois dos seus afazeres, ele saiu para procurar pelo sítio. E ele procurando, pensando que ela pudesse ter ido para um outro local, ele a encontrou atolada em uma das nascentes de água. Aquela noite tinha sido muito frio, e talvez durante a noite ela não conseguiu sair, ela atolou ali e provavelmente ela morreu com a geada da noite, presa à água com essa hipotermia, gelada e exposta ao frio.
E é interessante que ele contando isso, e eu logo em seguida fui em uma dessas férias para lá, os momentos casam, e eu pude presenciar o gado ali atolado já num estado de decomposição, mas ali, naquele momento, comprovando aquilo que estava acontecendo. E eu penso que, obviamente, é um prejuízo financeiro, para quem tem gado sabe que isso é um prejuízo financeiro, tem uma questão emocional do cuidado com o animal, mas também existe uma frustração de não conseguir resgatar o animal com a vida. De salvar o seu animal ali de estimação, que obviamente o seu proprietário, o meu tio, tinha apego. Nessa parábola que nós vamos ler agora, Jesus não tem como objetivo ensinar a resgatar as ovelhas, os animais perdidos nos campos. Para que não ocorra como o gado que exemplifiquei do meu tio. Jesus conta essa parábola, Jesus utiliza essa história do cotidiano a fim de ilustrar a diferença fundamental entre ele e os fariseus do seu tempo. Esse é o objetivo de Jesus a contar a parábola. Assim como ele contou outras parábolas e não tinha o objetivo de te ensinar a construir uma casa, não tinha o objetivo de te ensinar a arar um solo, não tinha o objetivo de te ensinar a tirar ervas daninhas, não tinha o objetivo de te ensinar a parar no acostamento para socorrer alguém. Aqui também ele não tem como objetivo ensinar qualquer um de nós, ou no caso o meu tio, se estivesse aqui em vida, como resgatar um animal perdido no sítio. Jesus, ele quer apresentar uma história do cotidiano para ilustrar a diferença fundamental entre eles e os religiosos da sua época. Então, sabendo disso, vamos lá para Lucas, capítulo 15, versos de 1 a 7. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus contou essa parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Palavra do Senhor para nós nessa noite. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, palavra que nós já cantamos, nós já lemos, e nós queremos nesse momento ouvir a tua voz, Pai. Teu Espírito Santo tenha liberdade, como já falamos aqui em nosso meio, ó Pai, para que a gente viva esse milagre da pregação. Esse milagre de saber que é o Senhor que está conduzindo a tua igreja e que é o Senhor que está falando no coração da tua igreja. Por isso nós queremos nos submeter ao Senhor e nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os evangelhos, eles apresentam para nós a atenção que Jesus dava para algumas pessoas que eram rejeitadas dentro do sistema, do contexto religioso dominante de Israel nos tempos de Jesus. Por exemplo, um leproso, uma mulher, um samaritano, um publicano, eram pessoas classificadas como indignas, ficavam em uma posição de rejeição. Era um grupo à margem entre os judeus, mas Jesus dava atenção para esses grupos de pessoas. E Jesus, de alguma forma, dá atenção para esse público ao longo do seu ministério, e Lucas descreve para nós isso. E agora no capítulo 15, que é um dos textos mais conhecidos e amados da Bíblia, a gente vai entender o porquê. Nessa altura existe uma progressão de um crescimento da rejeição dos líderes religiosos à pessoa de Jesus. Esses líderes religiosos estão incomodados com Jesus. Esses líderes religiosos estão tentando entender por que Jesus dá atenção a um leproso, por que Jesus dá voz a uma mulher dentro daquele contexto, por que Jesus fala com um samaritano e por que Jesus convida um publicano para estar com ele.
E o texto que nós lemos diz que um grupo de pessoas essa que dentro desse contexto, como disse, eram de reputação duvidosas, publicanos e pecadores, estavam se reunindo para ouvir Jesus. Mas os fariseus, os mestres da lei, estavam incomodados. E o criticavam porque Jesus está juntando um monte de gente para ouvi-lo, que os religiosos da época de Jesus não queriam perto deles. E por isso dizem que este homem recebe pecadores e come com eles. E a primeira pergunta que nós precisamos fazer para entender o contexto dessa parábola é: quem eram os publicanos e quem eram esses pecadores? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Eles eram mal vistos pela sociedade da época, porque muitos deles cobravam impostos além do exigido por Roma, e eles eram repudiados porque eles se associavam com Roma e eles extorquiam o povo, além de Roma. Esses eram os publicanos. Esse era o grupo rejeitado dentro daquele contexto. Mas tem um mais genérico que o texto nos diz que são os pecadores. E quem eram os pecadores para esses mestres da lei, para esses fariseus? Eles eram os imorais. Eles eram as pessoas que os fariseus, o termo que o fariseu utilizavam para insultar as pessoas comuns. Pessoas que dentro daquele contexto eles consideravam ignorantes. Ignorantes da lei. Pessoas que para eles eram desprezíveis, pois essa gente não era capaz de guardar os ensinamentos da lei oral. Então eles desprezavam e eles chamavam essas pessoas de pecadores. E as pessoas daquela época, ligadas à religião, os fariseus, que o judeu comum admirava muito como perfeito modelo de virtude, e o tinham como coluna mestra do judaísmo, e os mestres da lei, eles se aproximavam para entender o que estava acontecendo, e eles criticavam a Jesus. Eles não gostavam de ver Jesus comendo com essas pessoas, eles se incomodavam com isso. Nós poderíamos resumir dizendo que o contexto dessa parábola é que Jesus está sendo criticado por passar tempo com pecadores aos olhos deles. Ele está recebendo e comendo com eles. Jesus está passando tempo com os quais os fariseus e os escribas, com aqueles com os quais os fariseus e os escribas, os mestres das leis, julgavam ser de comportamento impróprio, fora dos limites, importuno e inaceitável para Deus. Imagina que a gente começasse um trabalho aqui na nossa igreja, e obviamente eu não estou comparando com o contexto de Jesus, eu estou ilustrando para entendermos. Imagina que a gente começasse um trabalho aqui dentro da nossa igreja, um trabalho social com aqueles que são marginalizados ou desprezados à vista da sociedade. E alguns olhavam e falavam: poxa, como que pode os líderes da igreja, pessoas da igreja, estarem envolvidos com essas pessoas? Então, para você entender, obviamente eu estou muito distante do que está acontecendo aqui, mas só para te ilustrar, é isso que está acontecendo. Jesus está se relacionando com aqueles com os quais os judeus, os mestres da lei, não se relacionavam. Era isso que estava na cabeça deles. E talvez eles tinham uma questão em mente: se Jesus é tudo o que ele diz de ser, até onde os fariseus viam, é um homem que se diz santo e pelo menos parece ser santo, que fala em nome de Deus e que parece que está fazendo algumas coisas em nome de Deus, como ele poderia passar tempo com essas pessoas insuportáveis para nós? Com essas pessoas que nós seremos contaminados se nós nos relacionarmos com eles? E aí Jesus então conta essa parábola. Jesus conta essa parábola interligada com outras duas, um conjunto de parábolas, ilustrando a diferença entre ele e os fariseus. E por que ele procura pecadores? Parábolas que expressam o amor de Deus pelos perdidos. E Jesus responde à crítica deles por meio dessas parábolas. E por isso ele conta a parábola da ovelha perdida,
de 100 ovelhas perde-se uma. E parece que ele vai entrando numa regressão ali, e a parábola da moeda perdida. De 10 moedas perde-se umas. A parábola do filho pródigo, que a gente vai falar semana que vem. De 2 filhos, perde-se um. Ou melhor, se você estudar bem o texto, perde-se 2. Porque um está perdido dentro de casa. Olha que interessante, Jesus, dentro desse contexto, ele está contando essas parábolas, e as parábolas, como eu disse, não é para ensinar aquelas pessoas tirarem as ovelhas, os animaizinhos que estão perdidos no pasto. Não é para dar uma aula para o meu já falecido tio de como resgatar uma vaca atolada dentro de uma nascente. É para fazer esse contraste entre a vida dele e a vida desses religiosos do seu tempo. E aí Jesus diz: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Jesus conta uma história para eles. E a história diz que um pastor perdeu uma ovelha. A ovelha perdida simbolizam os publicanos e os pecadores. O pastor busca a sua ovelha perdida até encontrá-la, e uma vez que a sua responsabilidade é cuidar de ovelhas, o pastor deixa as 99 para cuidar da que se perdeu. E todo bom pastor que cuida das ovelhas faria isso. E talvez, pela quantidade de ovelhas dentro do contexto, os pastores estavam em grupo. E os companheiros desse pastor poderiam cuidar do rebanho, enquanto ele estivesse longe, procurando essa perdida. Essa metáfora que Jesus usa, essa história que Jesus conta, de ovelha e pastor, é algo muito comum para eles, biblicamente. Para simbolizar Israel e seus líderes, incluindo Deus. Era bem conhecida desde a época do Antigo Testamento. O pastor na história de Israel tem uma função muito significativa. Por exemplo, quem que foi pastor? Davi. Moisés era pastor. Era uma função significativa para a época. Deus é chamado do pastor de Israel. O Salmo 23 descreve: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Então, para o ouvido deles, era algo muito comum, biblicamente, o que trazia do Antigo Testamento. Mas embora, estudando o contexto, embora o pastor bíblico seja uma imagem muito apreciada do cuidado com o povo de Deus, nesse período, no século I, na época de Jesus, os pastores, a função de pastor, de cuidar de ovelha, em geral, era desprezada pelos judeus comuns. Eles não tinham uma boa reputação. Eles tinham a reputação de que eram pessoas que ignoravam a lei de Deus e que eram meio que desonestos. Sabe, eu vou passar minha ovelhinha aqui no seu pasto aqui, já pego uma aqui. Tinha uma fama de desonestidade no meio deles. E Jesus, ele então, sabendo da figura do pastor, dentro da cabeça deles, como quem conhece a Bíblia, e pegando a figura do pastor dentro do contexto que eles estavam vivendo, Jesus, ele utiliza essa figura para fazer uma comparação. E repito, ele faz uma comparação entre os fariseus e os mestres da lei com ele. Jesus coloca os seus ouvintes em uma situação difícil, uma vez que a figura do pastor nessa realidade não é bem vista para a sociedade. Mas se perdeu, o que faz? Jesus, queridos, ele tem uma intenção aqui. Jesus, ele descreve como esses religiosos daquele tempo se afastaram do ideal de Deus. Ele recebia pecadores, eles se opunham a eles. Ele recebia, eles o rejeitavam. Eles carregavam nos seus corações, e nós sabemos isso, estudando o contexto do Novo Testamento, dos Evangelhos,
que eles carregavam uma falsa noção de religiosidade e santidade dentro dos seus corações. Eles pensavam que seriam contaminados pelo contato e por isso eles mantinham distância, como nós vimos na parábola do bom samaritano. E por isso eles tinham distância dessas pessoas que para eles eram classificados como pecadores. Uma outra questão é que representar o povo de Deus como ovelha também era algo bastante familiar a todos aqueles que ouviam aquilo naquele tempo. Os ouvintes originais teriam entendido imediatamente que ele estava falando sobre pessoas e não ovelhas. Era claro essa associação entre pessoas e ovelhas. Quando eu falo de pastor aqui, talvez vocês estão pensando na minha função pastoral. Quando eu falo de ovelhas, nós estamos pensando na igreja de Cristo Jesus, porque nós temos uma certa familiaridade com essas expressões bíblicas. E naquele contexto também existia uma familiaridade entre ovelhas e pessoas. Era comum isso para eles. Agora a questão que Jesus propõe parece inevitável. Porque ele expõe como os seus ouvintes teriam agido em relação às ovelhas de verdade, fazendo essa associação. Eles largariam as 99 e iriam atrás de uma. Ou você, pegando um exemplo mais atual, desse que eu dei, você não iria atrás do seu gado perdido no campo? Então quando Jesus ele propõe essa parábola, ele faz uma provocação para eles. Obviamente, não precisa ir atrás da perdida. Nós perdemos um pouco de vista esse contexto aqui, pois nós estamos em um ambiente mais urbano. Mas os estudiosos dizem que ovelhas facilmente se perdem. Caem e não parecem capazes de descobrir como levantar novamente. Eles descrevem que a ovelha é um animal frágil, teimoso, indefeso, míope e que não consegue defender-se. Dizem que uma ovelha extraviada é a mais indefesa de todas as criaturas. Para estar segura, ela precisa do cuidado do seu pastor. Ela precisa da companhia das outras ovelhas. É isso que os estudiosos nos dizem. Eu não trabalho na área de veterinária, ou outro que classifica isso, não posso comprovar, mas é isso que os estudiosos nos dizem, sobre a fragilidade da ovelha. O pastor dessa ovelha que se desgarrou e se perdeu, não a abandonou. Não desistiu dela. Ele deixa as demais em segurança, ele as procura pelas montanhas, ele encontra talvez numa situação de cuidado, talvez não podendo andar, e ele a pega no colo, nos seus ombros. Eu imagino um animal perdido no campo, na montanha, nos braços do seu pastor, daquele que tem a responsabilidade de cuidar desse animal. E uma ovelha, dizem que pesa entre 30 e 40 quilos. Facinho, né? Andar no meio do mato ali com 30 quilos no braço. Queridos, aplicando um pouco isso para nós, todos nós somos como ovelhas que tendem a se desviar do caminho. A parábola enfatiza que mesmo quando alguém se desviou, até mesmo quando pecou e está impróprio e fora dos limites dos padrões e regras religiosas e rituais da época, existe uma responsabilidade do pastor, que é focar na que está perdida e não nas 99 que estão bem. Em vez de sacrificá-la, o pastor alegrou-se em encontrá-la e festejou a sua reintegração ao rebanho. Eu já vi pregações sobre esse texto, tentando fazer um paralelo entre a ovelha perdida e o filho pródigo. E classificam uma categoria da ovelha perdida e como é o filho pródigo, e como o pastor tem que buscar a ovelha e não o filho pródigo porque é rebelde. Isso não é o que o texto nos ensina, queridos. O que o texto nos ensina é que Deus faz isso conosco. Ele não desiste de nos amar. Ele não abre mão da nossa vida. Ele não abdica do direito que tem de nos tomar para si e nos manter em sua presença.
E a alegria de encontrar uma ovelha perdida reflete a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Esse é o paralelo que Jesus faz. Enquanto os fariseus murmuram, a Bíblia diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Os anjos exultam de alegria, se pegar um paralelo com a parábola da moeda perdida, os anjos exultam de alegria ao verem uma ovelha ser resgatada das garras da morte. Deus tem prazer na misericórdia e festeja a nossa volta para os seus braços. Os fariseus, os escribas, não estavam alegres, mas sim resmungando sobre a comunhão à mesa de Jesus com pecadores. Eles não estavam refletindo a atitude de Deus diante daqueles que se arrependem. Queridos, isso nos chama a atenção para o que Deus deseja fazer no nosso meio. Porque como seria se nós começássemos a receber essas pessoas que Deus, no seu amor, tem buscado, tem trazido para a sua presença e começasse a se relacionar no nosso meio aqui? Nós nos alegraríamos ou nós seríamos como esses que olham e falam, como pode sentar à mesa conosco? E a beleza da igreja de Cristo Jesus, a beleza de ser povo de Deus, é que não importa a cor, não importa a idade, não importa a raça, não importa qualquer coisa, no Evangelho nós somos transformados e nós estamos sentados à mesma mesa, a mesa de Cristo Jesus. É interessante que esses camaradas, eles estavam também desobedecendo a Deus, mas eles não desobedeciam a Deus fora da igreja, fora da sinagoga. Eles desobedeciam a Deus dentro da sinagoga, dentro do ambiente religioso. Mas o texto nos ensina que fora desse ambiente, tem pessoas que têm sido tocadas, têm sido transformadas por Deus. Tem muita gente envolvida em coisas e questões religiosas, secundárias, mas que não são sensíveis a que Deus está fazendo em nosso meio hoje. Jesus conclui a parábola dizendo que há mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Esses são os religiosos daquela época, aqueles que acham que não precisam de arrependimento. Em outras palavras, Deus está feliz com o justo, mas fica muito mais feliz quando recupera alguém que está perdido. Por isso a prioridade de Jesus é buscar o perdido. E diferente dos fariseus, Jesus ele não nos esmaga, nem nos acusa, mas nos restaura. Ele não nos trata conforme nossos pecados, mas Ele age com graça, misericórdia e compaixão. A humanidade, queridos, a nossa geração sofre porque está distante de Deus. Sem Deus não existe paz, sem Deus não existe sentido para a nossa vida. Nós estamos como essa ovelha perdida. E Jesus é o Salvador dos pecadores como eu e você. Como ovelhas perdidas, em nossos próprios caminhos de dor, diz até a letra de uma canção, caminhos esses que nós até muitas vezes construímos, todos nós precisamos ter consciência de que pecamos e estamos longe, distante da glória de Deus, queridos. Isaías 53, vai lá comigo. Isaías 53, a partir do verso 1. Quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado os braços do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ela não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, mas havia uma aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento.
como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a boca. Verso 10. Contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Foi isso que Deus fez com o nosso Salvador. Essa é a condição do nosso coração, queridos. Nós somos ovelhas desgarradas, que muitas vezes escolhemos trilhar o nosso próprio caminho. E a Bíblia é a história de Deus centrada na obra redentora de Cristo, que reescreve as nossas histórias, que coloca a história dele em nossas histórias, em nossa vida. Nós andamos desgarrados, nós escrevemos a nossa história, nós buscamos o nosso próprio rumo, porque o pecado é uma realidade da natureza humana, queridos. Que muitas vezes prefere desobedecer a Deus. Mas o resultado mais terrível do pecado é a nossa separação de Deus. E por causa do pecado, nós nos tornamos do lado oposto de Deus, inimigos de Deus. Por causa do pecado, nossa comunhão com Deus é quebrada. E a punição do pecado é a morte, é a separação de Deus. É por conta do pecado que nós vivemos de uma forma orgulhosa. É por conta do pecado que nós procuramos agradar a nós mesmos, preferindo satisfazer as nossas vontades e não a vontade de Deus. E por isso muitas vezes estamos vazios e perdidos. Eu gosto de uma frase do John Stott, de uma definição, quando ele diz assim: o pecado é uma infecção que está arraigada na natureza humana e mantém nosso ego sob controle. Na verdade, o pecado é nosso próprio eu. Todos os pecados que cometemos são declarações do ego contra Deus ou contra o próximo. E Deus, através de Cristo Jesus, Ele toma a iniciativa de nos libertar do pecado. Através de Jesus Cristo, nós podemos ser resgatados. Nós podemos ser reconciliados com Deus, nós podemos nascer de novo, nós podemos receber uma nova natureza, nós podemos ser libertos da nossa escravidão e da nossa depravação moral. O pecado separa, o pecado produz inimizade, o pecado cria um abismo entre o homem e Deus, quebra a comunhão com Deus. Mas a cruz traz reconciliação, a cruz traz paz. A cruz cria uma ponte entre o homem e Deus. A cruz restaura a comunhão quebrada com Deus. Jesus é aquele que busca quem está perdido, restaura a história e leva o homem ou a mulher novamente ao propósito original da sua existência. Jesus revela Deus aos homens, mostra que não estamos abandonados por Deus. Jesus veio nos socorrer, nos salvar. Ele é a esperança para a humanidade e para a nossa geração, queridos. Foi Ele que levou as nossas dores. Ele é o Cordeiro de Deus que tomou o nosso pecado para si, morreu por nós, teve seu sangue derramado na cruz. Mostra a tua graça, o seu amor. Não importa o que fizemos da vida e por onde andamos vagando como uma ovelha perdida, Ele restaura, Ele transforma. Ele restaura o nosso viver
e coloca a sua presença em nossas vidas. Como está a sua história de vida, queridos? Como está a sua história de vida? Como você tem andado? Talvez você é essa ovelha hoje perdida. Essa ovelha que decidiu trilhar seu próprio caminho. E o texto nos diz que Jesus olha e senta, aquele que senta com publicanos, com cobradores de impostos, com pecadores, ele olha para você e diz assim: a alegria no céu, quando eu vou à sua presença, eu te restauro, eu te transformo, e eu desejo fazer isso na sua vida, querido. Eu não quero alegorizar a parábola e dizer que Jesus vai limpar, vai tosquiar você, vai usar o cajado para você, mas Jesus é aquele que pega as marcas da sua vida, as decepções do seu coração, os caminhos que você percorreu, e Ele faz tudo novo. Porque a Bíblia diz que Jesus é o bom pastor. João capítulo 10, verso 11. Jesus é o bom pastor. E o bom pastor faz o quê? Dá a sua vida pelas ovelhas. É isso que Jesus fez, queridos. Ele deu a sua vida por mim e por você. Ele deu a sua vida para nos resgatar. Ele deu a sua vida para nos restaurar. Ele deu a sua vida para nos transformar. Ele deu a sua vida para que nós possamos nascer de novo. O pastor do texto saiu em busca da ovelha perdida, mas ele veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio para aqueles que estão doentes. Jesus veio para aqueles que são pecadores. Jesus, Ele veio, o próprio Deus, assume uma natureza humana, vive entre nós, morre a morte de cruz, para nos salvar, queridos, para nos conquistar, para nos atrair para Ele, e toda a iniciativa é dEle. O seu amor é eterno, a sua compaixão é infinita, e seu prazer é ter-nos na sua presença, e por isso Ele busca a ovelha. Ele não deixa o tempo passar, Ele não espera os afazeres para ir depois olhar, Ele sabe a hora, Ele sabe o momento, e Ele vai de encontro à sua vida, dizendo: você está perdido, você precisa do caminho, e eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e eu quero restaurar a sua história de vida. O texto que nós estamos meditando nos leva muito além de uma percepção de arrependimento como daquela época, enfiando goela abaixo para se arrepender, você precisa passar por uma série de rituais. Jesus propõe uma ideia de arrependimento com a percepção de quem Deus é. E Ele diz assim: nós não fazemos nada, porque Ele é o bom pastor que vai atrás das ovelhas. Nós não fazemos nada, porque Ele é o bom pastor que vai atrás, que vem atrás da ovelha. Ou melhor, fazemos aquilo que Ele põe no nosso coração, que é com arrependimento e fé, dizer: Senhor, nós queremos ser transformados pelo Senhor. Nós queremos ser moldados pelo Senhor. Nós precisamos dessa percepção de que estávamos perdidos e agora nós fomos achados. Nós entendemos o amor de Deus e como Ele não mede esforços e vem e nos diz: eu amo você, eu perdoo você, não importa. Se alguém diz que você está à margem, eu amo, eu perdoo, eu restauro. Eu faço isso mesmo conhecendo a bagunça da sua vida, a bagunça do seu coração, as suas incoerências, as suas inconstâncias, os seus pecados, as suas más intenções, que talvez você mesmo, eu, não consiga compreender.
Mas Ele diz: eu vim aqui para salvar e buscar você. E quando nós entendemos isso, queridos, nós não conseguimos fugir do amor de Deus, da sua graça e desse amor incondicional. E isso nos leva a um arrependimento verdadeiro. Jesus Cristo, o divino Filho de Deus, veio ao mundo para morrer por nossos pecados, para nos resgatar da ira divina, do peso da culpa, da condenação da justiça, da escravidão do pecado, do tormento do inferno e da perda de tudo o que é bom, principalmente da perda do relacionamento com Deus. E eu quero convidar você, concluindo, nessa noite, a colocar a sua vida diante da cruz de Cristo. E como você pode fazer isso? Como eu posso fazer isso, meu querido? O primeiro passo é se arrependendo. É de se entristecendo e pedir perdão pelos pecados cometidos. É uma mudança de direção do caminho do pecado para o caminho que é Jesus. Eu trilhei o meu caminho, eu decidi me separar, eu decidi andar a minha história de vida, mas é mudar de direção e dizer: eu quero estar naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Como que eu posso colocar a minha vida diante da cruz de Cristo? Me arrependendo, mas também com fé, crendo em Cristo Jesus, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, aquele que morreu para nos perdoar, aquele que morreu para nos resgatar. E o que Deus faz por nós, assim como o pastor busca a ovelha, Deus em Cristo Jesus, Ele nos regenera. Regenerar significa gerar de novo, nascer do Espírito. Ele nos faz nascer de novo. A palavra de Deus nos diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Tudo ficou para trás e as coisas se fazem novas. Jesus diz: é necessário nascer de novo. E aqueles que Ele resgata, Ele faz nascer de novo. Mas Ele também declara você justificado. Ele livra você de culpa, Ele perdoa os seus pecados, Ele remove a sua culpa, Ele remove as consequências eternas. Não importa o caminho, as montanhas que você percorreu, Ele restaura, Ele tira a culpa sobre você. E Ele separa a sua vida para o uso dEle. E Ele diz: agora você pertence a mim. Agora você tem comunhão comigo. Agora você deve se relacionar comigo e me servir com alegria. E deve viver com a graça de Deus uma vida de obediência a mim e a sua palavra. Queridos, eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você é aquele que tem um pouquinho no seu coração desses publicanos. Ou melhor, desses fariseus, desses mestres da lei. Você é aquele que diz assim: aqui Jesus não pode transformar. Aqui Jesus não pode ter comunhão. Aqui Jesus não pode entrar. Aqui Jesus não pode operar. Não faz sentido, é incoerente. E aí a palavra nos diz que Deus amou o mundo de uma forma tão profunda, que todo aquele que nele crê, aquele que você mais estima e aquele que talvez na sua mente você mais marginaliza, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É a ovelha que entende a voz do seu pastor dizendo: a religiosidade prendeu meu coração, eu criei uma caixa, eu criei um limite, mas eu sirvo um Deus que diz que todo aquele que nele crê tem vida eterna. Mas não é possível, Ele fez o mal para mim. É possível, porque todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Não é possível, Ele tirou a vida de alguém justo. É possível, porque todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Não é possível, ela se prostituiu, vendeu o seu corpo, vive uma imoralidade sexual. É possível, porque todo aquele que nele crê tem a vida eterna.
O Evangelho olha para nós, rasga nosso coração e olha e fala assim: não importa a história que você viveu longe de Jesus até hoje, ou a ovelha que construiu a sua história, o que eu quero fazer é colocar você no caminho certo, e o caminho certo é nos braços de Cristo Jesus, e ali é a restauração, e ali é a nova vida. Mas talvez, querido, é muito fácil se esconder num religioso, é muito fácil se esconder no mestre da lei da época, mas talvez nós somos os publicanos, os pecadores. Que dentro de nós tem sujeira, e nós estamos tentando nos aproximar, porque estamos ouvindo a voz de Cristo Jesus. E para esses, Jesus diz a mesma coisa que Ele diz para aqueles religiosos: não importa a vida que você viveu até hoje, desce depressa, porque hoje eu estarei na sua casa e cearei contigo. É isso que Jesus diz para pecadores como eu e você, queridos. Eu quero te transformar, eu quero te cuidar, eu quero trabalhar em você, eu quero te esculpir a imagem de Cristo Jesus, para que meu nome seja glorificado. Porque Ele nos pega como estamos, mas nós não podemos ficar como estamos. Ele nos transforma, e Ele deseja fazer isso a cada dia em nossas vidas, nos transformar. Eu quero te convidar nessa noite, querido, a examinar seu coração, a examinar a sua vida, e ver, se você tivesse que escolher, não é uma escolha, mas se, sondando o seu coração, que grupo você está mais? Aquele que critica quem Jesus está transformando, e que talvez está vivendo uma vida de pecado encoberta dentro de uma religiosidade? Ou você é esse publicano, esse pecador que está exposto à sua vergonha? Jesus já mostrou para você e você precisa se arrepender. E aí o convite é para nós nos prostrarmos na cruz de Cristo, porque ali Ele nos restaura, ali Ele nos transforma, ali Ele nos dá uma novidade de vida. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Pai. Como nós somos limitados diante da grandeza da Tua palavra. Pai, mas naquilo que o Senhor nos dá capacidade de estudarmos, naquilo que o Teu Espírito Santo fala aos nossos corações, não tem outra coisa senão se render diante do Senhor. Porque talvez tem pessoas aqui nessa noite que se enquadram nessa história de alguém que escolheu viver o seu próprio caminho. E o Senhor é aquele que se apresenta nessa noite dizendo: eu quero ser o bom pastor da sua vida, porque eu dei a minha vida por você, e eu quero transformar você. Talvez existem alguns aqui de nós, ó Pai, que precisamos diante do Senhor colocar as nossas dúvidas, os nossos questionamentos que estão diante da nossa religiosidade, diante daquilo que nós carregamos na nossa vida, e entender, ó Pai, que quando o Seu Evangelho é exposto, quando o Teu Espírito Santo convence, não importa o que uma pessoa tenha construído na sua vida, o Senhor salva, o Senhor transforma, o Senhor regenera. Mas talvez muitos de nós estamos aqui como aqueles publicanos, da sua maioria, como os pecadores. Ouvimos e vimos Jesus falar para descer, que estará na sua casa, mas talvez alguns estão só ouvindo. E continuam ouvindo, gostando de ouvir um evangelho, gostando de estar congregando na igreja, mas talvez o que nós precisamos, ó Pai, é reconhecer que talvez nós temos ofendido ao Senhor com as nossas condutas, com a nossa vida. E nós estamos distante do Senhor, e nós precisamos do Senhor. Ó Deus, o Senhor é aquele que nos conhece. O Senhor sabe tudo sobre nós. E obrigado, ó Deus, porque o Senhor deu a sua vida para nos salvar, para nos transformar.
E é assim que nós nos colocamos diante de Ti, dizendo: nós precisamos do Senhor. Nós precisamos ser transformados e moldados pelo Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz, a escuridão não venceu.